O mundo se encontra em uma terrível era glacial, sem água, eletricidade e muito menos sistema de aquecimento, apenas neve para todo lado. Mas como toda crise que afeta um coletivo, são nesses momentos que conseguimos ver a verdadeira natureza da raça humana. E foi assim que eu fui enganado e deixado para morrer pela pessoa que eu considerava ser a minha alma gêmea. Mas felizmente, tive a oportunidade de regressar ao passado, alguns dias antes da calamidade acontecer. E essas pessoas que fizeram mal a mim vão sentir o gosto gelado da minha vingança. A história começa com a reportagem que eu desconheço no momento, mencionando que atualmente a Terra chegou em uma era glacial. O repórter segue mencionando que a temperatura global está constantemente em queda e sem sinais de melhora. E ele segue mencionando para os seus espectadores, para caridosamente que não percam a compostura e, claro, a esperança. O repórterzinho menciona que o governo não vai abandonar ninguém, e se eles permanecerem unidos, certamente vão superar essa calamidade. E lá no fundo da reportagem conseguimos ver um avião vindo em direção. E, meus senhores, parece que ele cai justamente do repórter. E conseguimos ver essa reportagem em outra perspectiva, visto por uma pessoa que também não conheço. O sinal da TV é perdido, e no ambiente daquela residência há um lixão completo. Caixas empilhadas de dejetos e sujeira, e uma pessoa chamando outra de forma bem doce e meiga. E parece que essa pessoa que está sendo chamada tem um bastão bem peculiar. Eu vou dar um spoiler para vocês. Esse cara aqui é o Prota. E ele tá olhando o olho mágico da sua porta e encontra essa donzela, meio chorosa e extremamente bela. Mas não se deixe enganar, essa daqui é uma quenguinha de primeira classe. O Pratinha caridosamente abre a porta e pergunta o que essa donzela tá fazendo em frente da sua casa. E aparentemente nosso herói é amigo de longa data dessa dama, já que ele demonstra muita preocupação com ela e menciona para ela entrar rápido, que do lado de fora é muito perigoso. E nesse momento, a novinha se apoia na porta da casa do nosso herói e em seguida taca-lhe um beijão na sua boca. Logo em seguida, os amassos continuam e o Pratinha fica lá, né, aproveitando com a donzela, dando aquele velho beijão. Depois do Pratinha ter matado a sua sede de tanto engolir saliva, ele fica todo bobão. E além de besta, ele fica sem entender o que tá acontecendo. E em resposta a isso, a donzela segue mencionando que foi só agora que ela percebeu que ele, o Hanfeng, é uma pessoa realmente que merece o seu amor. E ela segue lá falando que é na dificuldade que se entende o coração. E quem realmente ama ela vai dar tudo sem condições alguma. E a novinha ainda segue mencionando, se ele não acreditar nela, ele pode facilmente sentir o seu coração. Exatamente o que você tá pensando, senhores. O escritor aqui é bem safadinho, viu? E a novinha ainda segue falando que nesse momento ela tá disposta a fazer qualquer coisa com o nosso herói. O Pratinha já fica divagando sobre esses termos, qualquer coisa. A novinha dá uma apertadinha na bundinha do Prota e ele já tava esquecendo completamente esse gelo da era glacial. O Pratinha já ia falando que ele tá muito feliz por ela ter entendido finalmente os seus sentimentos, mas antes dele terminar de falar, a novinha manda ele calar a boca e menciona pra ele apenas fechar os seus olhos. E como um bom gado, o Pratinha obedece sem questionar. E é nesse momento que conseguimos ver um punhado de dedos. Uma pessoa estranha tá por perto. E no filme seguinte, essa pessoa misteriosa dá uma lapada segura no Prota. E eu vou contar pra vocês, senhores, parece que a cabeça do nosso herói amassou bonito, viu? A novinha vendo isso fica toda nos tremeliques, perguntando se o cabrinha realmente eliminou ele. E em resposta a isso, o desgramado responde pra Kingazinha
novinha, para ela não ficar se fazendo de boba na sua frente, já que ela sabia muito bem que ele precisava perecer. E o vagabundo segue falando que de qualquer forma não há mais regra nesse mundo e ninguém mais se importa com a vida de uma pessoa. E nesse momento a novinha segue falando que eles precisam pegar os suprimentos que o Protinha escondia lá embaixo, e se eles conseguirem sobreviver esses dias, certamente alguém vai vir resgatá-los. E assim, o nosso herói fica lá, agonizando e sentindo cada gota da sua vida esvaindo aos poucos. No meio daquele desespero, o Protinha segue pensando e ele percebe que não consegue se mover. Ele fica até se questionando se por acaso ele foi de Vasco. E no meio daquela dor, ele percebe que essa é a sensação de morrer. O nosso herói ainda não tinha perdido a consciência e ele estava lá observando aqueles dois, meio que se pegando na sua frente. O cabrinho ainda segue elogiando a atuação da novinha. E ele seguia falando pra ela que ela é uma pequena feiticeira. E depois ele vai recompensar ela com uma coisa, como eu posso dizer, erreta. O nosso herói começa a sentir um misto de raiva e desespero. E ele segue pensando que no fim das contas, tudo isso foi por causa de uma mulher com um coração frio. E ele pensa com todas as suas forças que na sua próxima vida ele não vai ser um otário. E assim, o brilho fluorescente começa a emergir do lugar. E o Protinha percebe esse brilho. Ele fica um pouco sem entender, mas para ele, aquela luz emite um calor. E ele fica pensando se por acaso esse é o caminho para o paraíso. Mas em vez dele se sentir em paz, é como se o corpo dele começasse a se desfazer do nada. E num piscar de olhos, o Protinha acorda novamente. Ele fica meio sem entender, já que ele acordou na sua cama. E assim, meia hora se passam. O Protinha percebe que tudo tá muito quente. E ele achava que nunca ia sentir isso novamente. O Protinha confirma a data. E ele percebe que ele tá no dia 28 de junho. E o apocalipse vai começar exatamente no dia 15 do próximo mês. Ele menciona que ele deveria estar empacotado, mas estranhamente ele voltou 2 semanas antes do início desse apocalipse. E isso significa que ele renasceu de alguma forma. E no meio desse retrocesso, ele também percebeu que ele tá com sintomas estranhos em seu corpo, já que depois que ele acordou, parece que essa luz vermelha tem envolvido a sua mão direita. Ele segue pensando que além dele sentir um leve calor, essa luz vermelha não causa nenhum dano à sua mão. Ele chegou até a pensar que essas coisas que tá acontecendo com a sua mão é só a primeira coisa da sua cabeça. E no filme seguinte, o Protinha espirra e simplesmente a luz mudou de cor. E não só isso, de uma hora para outra ficou mais irradiante e forte. O Protinha se tranca em sua casa e ele fica lá um pouco eufórico sobre as coisas que estão acontecendo com ele. Ele não consegue ver nenhum sentido disso estar acontecendo com ele. E assim, o brilho da sua mão vai começando a diminuir aos poucos. E essa é a primeira característica que ele vê de diferença da luz vermelha. É como se a luz vermelha fosse constante e essa verde aumentasse e diminuísse por algum motivo desconhecido ainda pelo nosso herói. O Protinha se senta no seu sofá e ele percebe que por algum motivo parece que ele tá ficando exausto. Ele rapidamente culpa essa luz vermelha que tá saindo da sua mão. Ele já fica todo furioso e começa lá a tentar apagar esse fogo da sua mão. E é nesse momento que cai a ficha do nosso herói. Ele fica pensando e percebe que ele já viu essas características em quadrinhos que ele assistiu em sua infância. Na verdade deu, né? Eu só falei errado aqui. Ele menciona que é um clichê o protagonista renascer e ganhar poderes. Poderes esses que podem ser muito apelões. Mas rapidamente ele percebe que não teve nenhuma alteração ou nada. E a única coisa diferente que ele tá sentindo é fome. Ele abre sua geladeira e só tem água, senhores. Ele menciona que isso não é uma boa notícia, já que a sensação que ele tá sentindo é como se ele fosse ser empacotado de fome e cansaço. Mas então ele vira o seu olhar em direção à sua mesa e percebe um pote de feijão ou algo do tipo. Na realidade ele menciona que esse alimento são grãos de sojas fritos. E é simplesmente o lanche que ele comprou bem antes de começar o apocalipse. E ele já segue pensando que ele precisa ir no supermercado retocar suas compras. Mas no momento que ele pega um desses grãos e irradia com essa luz verde, mas no filme seguinte simplesmente aquele grão brota. E senhores, já brota com favos de soja já pronto para colher. O
O nosso herói mais uma vez fica sem entender o que tá acontecendo, mas parece que a luz da mão dele parou de brilhar. Ele menciona que a sensação do cansaço simplesmente desapareceu, juntamente com a luz verde da sua mão. Ele destaca um desses favos de soja, então ele abre e realmente confirma que já tá pronto para ser colhido. Ele já fica lá divagando se por acaso esse é o poder que ele despertou. Ele menciona que isso é uma descoberta incrível e ele precisa pesquisar isso o quanto antes. E o nosso herói não é bobo. Antes dele fazer isso, ele precisa dar uma passada no supermercado, já que ele precisa garantir os seus suprimentos bem antes do apocalipse acontecer. E assim, o tempo se passa. O Pratinha vai dar um pulinho lá no centro e tem muitas pessoas na rua, senhores. Esse desenhista não tem preguiça de fazer não, viu, cara? Tu é doido, velho. Ele segue pensando sobre tudo o que aconteceu depois dele acordar, a aparição da luz vermelha e a sua incerteza do que ela faz, e também os poderes proporcionados pela luz verde na sua mão. Só que além de deixar ele cansado, essa luz verde ainda deixa o coração do Prota acelerando. O Pratinha ainda segue pensando sobre os seus poderes. Ele fica muito curioso em tentar descobrir mais coisas sobre si mesmo. E é nesse momento que conseguimos ver um belo par de pernas. E essa pessoa chama o Pratinha de novo. Eu esqueci de falar pra vocês que o nome do Prota é Han Feng, mas bem difícil vou ficar chamando ele por esse nome. E conseguimos perceber que essa é justamente aquela Kenguinha descarada. Ela segue lá falando com o nosso herói, mencionando que é uma enorme coincidência, já que ele tá fazendo compras, é justamente o que ela tava planejando fazer. E ela segue lá falando toda fofinha, mencionando que os dois são muito sortudos. E nesse momento o nosso herói já entra em pânico. E o nome dessa novinha que a gente vai prestar respeito é a Li Ruína. Esse é o nome da Kenga desgramada. Temos que prestar respeito, senão eu vou ser cancelado, né? O Pratinha segue falando que essa mulher é a deusa que ele perseguiu desesperadamente por 3 anos. E o nosso bom gado destaca que sempre que ela queria algo, ele se esforçava ao máximo para satisfazer o desejo dela. E ele fazia isso mesmo sabendo que ele não passava de um reserva. Mas ele segue enfurecido, que ele nunca pensou que no final ela seria a causa da sua morte. Em seguida ele já tenta se acalmar. Ele menciona que ainda não é hora da vingança, e primeiro ele precisa resolver as questões dos seus suprimentos. Enquanto ele tá lá perdido nos seus pensamentos, divagando, a novinha ainda fica lá chamando a atenção dele. E ela fica lá toda caridosazinha, né? Perguntando pra ele no que ele tá pensando. E menciona que ela tava ali chamando ele há um tempão. E assim, o Han Feng, que é o nome do Pratinha, ele segue lá pedindo desculpa pra ela e dá um enroleixo, mencionando que ele ficou encantado com o quanto ela tá bonita esse dia. A novinha fica lá fazendo o showzinho dela, chamando o Pratinha de bobo, e segue falando que ele ficou muito bem com as palavras. A novinha descarada dá um sorrisinho de canto de boca, e ela já segue mandando a cartada pro nosso herói, convidando ele pra dar uma passeada em volta da praça. Mas o nosso herói virou Chad. Ele simplesmente se desculpa e vai-se embora, mencionando que ele tem outras coisas pra resolver. E a novinha, que nunca tinha levado um fora na sua vida, ficou incrédula. O Han Feng revela em seus pensamentos a verdadeira intenção dela, e é simplesmente fazer ele de bobo para pagar suas compras novamente. Mas agora ele menciona que ele não é tão ingênuo como antes. E assim, o nosso herói chega no supermercado. E esse supermercado é aqueles Walmart da cidade, os maiores supermercados que tem. E ali ele pode encontrar a maior variedade de produtos. O Pratinha segue pensando em um fenômeno que aconteceu durante a Era Glacial, e simplesmente esse supermercado foi esvaziado da noite pro dia. Será que isso tem ligação com aquele outro manhwa? E aí, o que vocês acham? O Prota segue mencionando que ninguém nunca descobriu quem foi que fez isso. E ele só segue pensando que antes que o apocalipse chegue, ele precisa acumular o máximo de suprimentos possível. O Han Feng cata seu celular e tá lá a lista dele, né? Só com nomezão de qualidade, velho. E traduzindo aqui pra vocês, é uma lista muito simples, né? Comida, roupa de inverno, remédios, itens de uso diário, combustível e outras coisinhas que ele vai precisar pra sobreviver. Mas o problema que ele tem é o problema de todo mundo aqui que mora no Brasil. Dinheiro. Tá faltando dinheiro pra ele, cara. Nesse momento ele já começa a cair no pânico, mas também quem é que vai fazer compras e não olha o tanto que tem no celular, ou na carteira, né? É nesse momento que ele tem uma ideia. E ele simplesmente vai fazer um empréstimo da Nubank, cara.
Ela não tá nem me patrocinando, nem sei porque eu tô falando aqui. E parece que o nosso herói vai ser ousado. Simplesmente ele vai tirar dinheiro de todo o aplicativo de banco que ele tem e que ele pode baixar. Já que quando chegar o apocalipse ele não vai precisar pagar pra ninguém, né? Isso aí é só stonks. E em paralelo a isso, a novinha tá lá furiosa e fica chutando um lixo na rua. Ela fica divagando em seus pensamentos. E parece que a rejeição que o Protinha fez com ela deixou ela muito putaça. De fato, ele conseguiu mexer com o psicológico da novinha. E ela segue falando que mesmo tendo muito bajuladores pela cidade, ela ainda ficou muito furiosa, já que ele rejeitou ela. E ela já segue chamando nosso herói de pobre coitado, que nem tem carro. Ela fica furiosa no ódio, mencionando que ela não vai tratar ele bem novamente. E quem vem lá atrás da novinha, com um carrão, ainda dá uma buzinada, véi. O carro para do lado da novinha e quando o vidro abaixa, é o nosso prota Hanfeng. Ela já segue perguntando pro nosso herói se por acaso esse carro é dele. Em resposta a isso, o Protinha só confirma e menciona que ele acabou de comprar. Ela segue mandando um enrolation, mencionando que recentemente o seu pai fez muito dinheiro nos Estados Unidos e então ele mandou um pouquinho pra ele. Ele ainda segue falando que naquele momento que eles passaram perto um do outro, ele estava indo pro aeroporto buscar o seu pai. E nesse momento cai a ficha da novinha uruboa. Ela fica lá toda chorosa, com aquele showzinho velho de mulher ruim, cara. Ela segue mencionando que não sabia dessas informações e ainda pediu pra ele acompanhar ela nas compras. E ela fica lá pedindo desculpinhas e todas mimadinha. A novinha segue chorando e menciona pro Prota que ele tava sendo muito frio com ela. E ainda chorosa, ela menciona que tava pensando que ele queria se afastar dela. E assim, ela não poderia ser mais a sua amiga. Mas nesse momento, o Prota usa o canto da sereia e segue chamando a novinha de boba. Ele dá uma apertadinha na sua cintura e pega no seu queixinho e segue lá falando que ele nunca que poderia se afastar dela, já que ela, a novinha, é muito importante pra ele. E nesse momento, a Medusa já começa a abrir as suas caras, uma verdadeira cobra. Mas ela ainda segue no showzinho dela, mencionando que na verdade, ele, o Hanfeng, também é muito especial pra ela. E ela segue mencionando que nesse dia, ela pode acompanhar ele pra jantar e assistir um filme juntos, já que ela quer conhecer ele melhor. Mas no momento que ela virou sua atenção pra ele, o Protinha já tinha sumido de lá, velho. E ela ficou com essa cara de pateta. Em resposta a isso, o Hanfeng menciona que ele tá muito ocupado, que nesse dia ele ainda tem que levar todas essas coisas pra cima da sua casa. A novinha, em um tom visivelmente irritado, segue perguntando pro nosso herói do porquê ele tá comprando tanta coisa assim. E o Protinha, já um pouco sem jeito, ele tenta mandar o migué e menciona que não é nada demais, ele só comprou algumas coisas que ele gosta. E o cabrinha ainda manda uma mentira pra ela, mencionando que comprou um presentinho pra novinha. E ela fica toda felizinha. Olha a cara dela, rapaz. Assim, a cobra, quer dizer, a novinha, segue se despedindo do nosso herói e menciona que vai esperar ansiosamente na sua casa. E no momento que eles se despedem, a novinha já fica pensando maliciosamente que mais uma vez conseguiu enganar um trouxa. E em paralelo a isso, o Protinha tá cauteloso, pensando que ele não pode deixar essa degenerada descobrir que ele tá estocando suprimentos, já que esses suprimentos é a sua garantia para sobreviver ao apocalipse. Ele já segue pensando todo malicioso que eles vão acertar suas contas quando o apocalipse chegar. E de tabela, ele vai conseguir eliminar aquele homem que o atacou. Que nesse momento, quem tá ansioso e esperando o apocalipse é justamente o Protinha. O Hanfeng segue falando que no dia 15 de julho, quando o apocalipse começar, vai nevar muito e a temperatura vai cair para menos 20 graus. E no mês seguinte, a temperatura vai cair gradualmente até menos 70 graus Celsius, cobrindo o mundo de neve e impossibilitando a saída. E nesse momento, o carteiro, ou sei lá quem for que deixou esse tanto de encomenda pro Prota, já chega lá e tá irritado com ele por algum motivo. Mas esse é o sinal que a primeira tarefa de estocar comida já foi garantido. Ele segue pensando, mediante a tudo que vai acontecer, ele precisa ao máximo estocar os alimentos. E ele segue pensando que tudo deve ser embalado para que os vizinhos não descubram o seu estoque. E é por isso que alguns dos seus suprimentos mais sensíveis, ele precisa transportar pessoalmente à noite, quando ninguém está por perto. O Hanfeng menciona que após o apocalipse, o sistema elétrico será extremamente sensível. E por isso, ele comprou um gerador e um estoque de combustível suficiente para um ano. E agora, combustível não vai ser problema para ele. O Protinha segue mencionando que durante o apocalipse, o sistema de
aquecimento vai parar. Então ele precisa adaptar sua casa para o aquecimento independente. E de quebra, ele reforçou a porta do seu apartamento juntamente com as janelas. E as reformas da sua casa agora já tá garantida. O Pratinha tava lá ajeitando seu estoque de alimentos e montando seu inventário. O Prata menciona que no dia 14, ele já tinha estocado de tudo que já era importante. E agora só restava um dia antes da queda brusca de temperatura. E nesse momento, a última coisa que resta ele fazer é aprender a utilizar suas habilidades. Para sobreviver ao apocalipse glacial iminente, não basta contar apenas com suprimentos que o Prota acumulou para si mesmo. E essa habilidade de transformar soja em plantas vai ser a esperança do nosso herói. E ali na sua frente, em um prato de comida, estão as sojas que foram feitas com a sua habilidade. E ele fica um pouco relutante em comer. Ele segue pensando que essa habilidade apareceu de forma aleatória e ele ainda não consegue entender direito. E a primeira coisa que ele precisa fazer é confirmar se ela é comestível. E assim ele prova. E parece que essa comida dele estava muito boa, porque se provado foi boa parte do prato. E assim ele tira sua dúvida. E o alimento que ele consegue produzir é totalmente comestível. E assim ele tem certeza que a sua habilidade pode pelo menos produzir alimentos. O Feng segue pensando em outra forma de poder testar a sua habilidade, já que nesses últimos dias ele só conseguiu utilizar ela na soja. E certamente ele precisa verificar se essa habilidade funciona com outros alimentos. Então, o tempo se passa. E mais uma vez, o tempo se passa. Conseguimos ver um feixe de luz, e é como se a visão do Prota estivesse apagando. Quando nosso herói recobra sua consciência, rapidamente ele percebe que tinha acabado de desmaiar. E o primeiro sintoma que ele sentiu depois de acordar é a sua cabeça doendo muito. E nesse momento ele tem certeza que essa habilidade sobrecarrega bastante o seu corpo e a sua mente. No momento seguinte ele se recompõe, come um pouquinho de soja e fica lá pensando que pelo menos agora ele tem uma compreensão inicial da sua habilidade. Ele menciona que antes de desmaiar, ele tentou com vários tipos de alimentos. Alguns que ele energizou com aquela luz verde não tiveram nenhuma mutação, mas outros, igualmente a soja, evoluíram de sementes para plantas maduras. E às vezes, as coisas que ele testava explodiam, e dessa explosão se transformava em uma substância preta, parecida muito com o carvão, só que a diferença é que ele é bem leve. E igualmente o carvão, essa substância preta é muito boa para utilizar como combustível. E agora, o Pratinha não precisa se preocupar com energia para o aquecimento. O Prota literalmente consegue fazer combustível. O cara é foda. E depois disso, ele tentou várias e várias tentativas. Nesse momento ele estava com uma semente em suas mãos e estava lá se concentrando e ajustando a sua respiração. E em seguida aparece esse ramo de brócolis. Eu acho que é brócolis, viu? E antes dele perder a consciência, ele percebe que a taxa de sucesso da sua habilidade é um pouco aleatória. E assim ele despenca no chão. O Pratinha estava lá pensando consigo mesmo e para ele isso não faz o menor sentido, já que certamente essa habilidade deve ter algum princípio para funcionar. Mas pelo menos o nosso herói conseguiu entender a condição para fazer ela funcionar. E o ponto crucial nela é a sua consciência. Ele segue mentalizando e imagina que ele tá lá na natureza, do jeito que ele veio ao mundo. Ele sente como seu corpo e mente fizesse parte da natureza. E de fato faz, né? Só que não desse jeito peladão. E foi nesse momento, lembrando dessa sensação, que ele descobriu que tudo está relacionado à sua consciência. E assim o tempo se passa. E dessa vez, o nosso herói estava tentando utilizar sua habilidade em carnes. E assim ele rapidamente percebe que não tem nenhuma reação. Ele fica pensando se por acaso a sua habilidade só funciona em plantas. Ele até tenta forçar ao máximo a sua habilidade, e mesmo assim nada acontece. Ele segue mencionando que durante a meditação, ele consegue sentir claramente a presença de duas cores. E ele menciona que a cor vermelha do início ele ainda não testou em nenhum alimento. E então ele segue mentalizando a luz vermelha. A sua mão começa a irradiar aquela luz esvermelhada, e a carne instantaneamente começa a reagir. Mas em vez da carne virar um animal, ou sei lá o que era pra virar, ela virou esse troço nojento.
e o Prota simplesmente joga no chão de nojo. O Protinha toca com nojo na carne, ele fica lá olhando ela de perto. E realmente ele destaca que ela reagiu à luz vermelha. E pra ele essa reação parece muito um tipo de aquecimento. Ele segue pensando se por acaso a função da luz vermelha é aquecer. Mas ele acha um pouco estranho isso, já que o aquecimento da luz vermelha não é algo comum, já que ao jogar a peça de carne na sua frente, essa reação se assemelha mais a um processo de decomposição. E no filme seguinte parece que o Protinha percebeu alguma coisa. Logo em seguida ele pega um punhado de sementes, eu acredito que é de soja, e na sua outra tá aquele pedaço de carne decomposto. Ele segue pensando se a luz verde representa a evolução, a luz vermelha deve representar a decomposição. E nesse momento ele teve a ótima ideia de combinar as duas luzes. E assim um efeito novo acontece. E aquele pedacinho de carne na sua mão simplesmente, sei lá, multiplicou de tamanho várias vezes. Enquanto na sua mão esquerda tá um baita pedaço de carne, a soja na sua mão direita simplesmente desapareceu. Ele segue lá analisando o pedaço de carne e parece que tá tudo normal. A qualidade da peça tá excelente e a textura e o cheiro parecem muito de uma carne. E assim o Protinha fica animado e ele tenta mais uma vez replicar a ação. E assim o tempo se passa. Mas dessa vez o Protinha parece estar muito frustrado, já que parece que todas as outras tentativas falharam. Mas em seguida ele aceita a situação e menciona que mais tarde ele vai tentar novamente, já que de qualquer forma ele teve alguns resultados nesse dia. E ele segue mencionando, se ele conseguir entender completamente a sua habilidade, ele segue se idealizando como um super-herói, mencionando que ele vai ser o homem que vai dominar o apocalipse glacial. E ele segue lá divagando nos seus sonhos, mas no filme seguinte ele percebe que ele esqueceu uma coisa, já que no apocalipse só comida não é o suficiente, e ele precisa se defender de alguma forma. E a primeira coisa que ele pensa é em armas de fogo. O Protinha rapidamente começa a se preparar e menciona que logo a temperatura vai cair, que ele precisa conseguir logo uma arma. Enquanto o Protinha vai ajeitando os seus suprimentos, da janela da sua casa ele percebe que o inevitável finalmente chegou. Ele segue andando nas ruas nevadas do seu bairro e menciona que em uma semana a temperatura cairá em menos 45 graus. E para ele precisa conseguir o mais rápido possível uma arma. O único problema é que lá na Coreia a compra de arma é ilegal. Então ele fica um pouco de mãos atadas, já que ele não sabe o que ele vai fazer. E é nesse momento que ele escuta alguém falando. E na sua frente é um carinha muito do falador. Ele parece aquelas pessoas fazendo propaganda de pirâmide. O Protinha menciona que ele lembra vagamente desse cara. Ele segue pensando que o estilo extravagante que ele esboça, e parece que esse carinha mora no mesmo condomínio do nosso herói. E ele segue falando que as pessoas chamam ele carinhosamente de sem teto. O nosso herói segue mencionando sobre o seu conhecido. Ele menciona que o seu nome é Lee Zi, e muitas pessoas chamam ele de Irmão Lee, e ele mora perto do seu bairro. O Hanfeng fala que ele é responsável por gerenciar projetos de engenharia e é bastante respeitado na vizinhança. Na perspectiva do Protinha, um cabrinha tinha acabado de chegar lá e tava oferecendo um cigarrinho pro Irmão Lee. E o cabrinha é cheio de coisa, véi. Ele segue falando que só fuma cigarro da marca Marlboro, porque os outros fazem ele tossir. O Prota segue mencionando que ele não tem nenhum trabalho físico, mas no entanto, ele sempre parece estar muito ocupado. E assim, o Protinha segue pensando que talvez esse Irmão Lee pode ter o contato que ele queira para conseguir a sua arma. E assim, o Protinha já segue chamando a atenção do Irmão Lee, falando com ele como se já conhecesse ele há muito tempo. O cabrinha fica um pouco desconfiado e pergunta se eles se conhecem por acaso. O Hanfeng, que eu tô percebendo que ele é o rei do Enrolation, já segue lá tentando enganar o cabrinha e ainda mente sobre o seu nome, mencionando que ele é o Xiao Nan, e inventa uma história como se eles fossem próximos. E o cabrinha é tão safado que ele finge que conhece o Prota também. Ele segue falando que ele tem estado muito ocupado com os projetos, que a sua memória não anda muito boa e pra ele não levar a mal caso ele não se lembre bastante dele. E então ele segue perguntando pro Protinha o que ele precisa dele. E nesse momento o Hanfeng olha pro lado, olha pro outro, e o cabrinha fica lá sem entender
Lee. No filme seguinte, o Prota chega perto do Cabrinha e manda lá a braba mencionando o que ele precisa. O irmão Lee já fica todo incrédulo e fica lá espravejando, perguntando do porquê ele precisa dessas coisas. O Pratinha fica um pouco sem jeito e ele parece estar um pouco culpado pelo seu pedido. E nesse momento, o irmão Lee chama a atenção do Protinha, falando pra ele que ele precisa se explicar claramente, já que ele não pode fazer nada ilegal. E conseguir uma arma não é algo muito simples, já que se isso desse errado, eles poderiam acabar se metendo em grandes problemas. Em resposta a isso, o Protinha segue falar todo manso, mencionando pro irmão Lee que ele entendeu as coisas um pouco errado. E assim, o nosso herói fala numa cara toda de pamonha, falando que na verdade, ele só precisa disso por uma rixa pessoal, e ele precisa dessa arma apenas para se proteger. Ele segue falando de uma história, que em um dia, ele estava indo do trabalho de bicicleta e encontrou um homem cuspindo na rua. E nesse meio tempo, o Cabrinha ainda cuspiu na sua cara. O Prota segue falando que no momento que ele foi confrontá-lo, o desgramado simplesmente o cuspiu de novo. E então, num acesso de fúrias, ele simplesmente atacou o cara e esmurrou ele até cansar. Depois disso, o Cabrinha todo rasgado e escapingado, ele ameaçou o Prota, mencionando que um dia ele vai se vingar dele. E no dia seguinte, o desgramado trouxe um monte de gente e cercou ele no portão, e ficou lá espancando e batendo no Protinha. E ainda por cima disseram pra ele que toda vez que eles vissem o Prota andando pela rua, eles sempre iriam bater nele. Ele segue mencionando que nesse dia ele nunca foi tão humilhado em sua vida, e é por isso que ele precisa de uma arma para se defender. E assim acaba a sua história. E nesse momento o irmão Lee fica incrédulo, achando essa história completamente nojenta, e esse cara é um babaca por completo. Ele segue se questionando como alguém pode sair cuspindo na rua desse jeito, e isso pra ele é uma tremenda falta de educação. O Pratinha lá fica meio pensante e parece que ele não tá muito animado com a história. Mas no filme seguinte, o Cabrinha chama a atenção do nosso herói, e ele menciona que vai cuidar desse serviço pra ele. Ele segue falando que ele vai entrar em contato com seu bom amigo agora mesmo, e em seguida ele vai resolver esse probleminha pra ele. O Pratinha só agradece, né? E em seguida o Cabrinha parece estar um pouco desconfortável. Ele segue falando que ele vai pegar um ônibus, e menciona se seu carro não tivesse quebrado na oficina, ele mesmo levaria o Protinha para conhecer o seu irmãozão. Mas como o Protinha tá vivendo um dia de patrão, ele simplesmente aperta no controle do seu carro e destrava ele. E ele já segue convidando o Cabrinha para eles irem no seu carro, e assim o tempo se passa. No meio da estrada eles vão conversando, e o irmão Lee segue falando pro Protinha que ele tá com uma vida muito boa, já que até carro ele tem. Ele segue perguntando pro nosso herói quanto foi que custou esse carro, e o Protinha menciona que foi uns 70 mil. O Cabrinha fica lá tirando foto, fazendo mídia no carro do Prota, e vai direcionando ele para ele chegar no caminho certo. Enquanto isso, o irmão Lee já tava postando fotos na internet, mencionando que o seu carro novo, o assento dele é um pouco duro. Que isso, cara? E assim, os Cabrinhas chegam no lugar, e parece mais um beco de mendigo, cara. Os noiados já ficam lá esperando, percebendo que tem alguém vindo desse carro. Mas no momento que os dois saem do carro, aquele punhado de noiado chega lá perto do irmão Lee, questionando ele do que ele tá fazendo ali. E ele calmamente fala que ele veio falar com o Sr. Liu. E como o irmão Lee é todo desgramado, ele tinha postado na internet que esse carro era seu. E o Cabrinha já tinha visto e perguntou quanto é que foi. E assim o desgramado responde que só foi 70 mil. E o Protinha, vendo essa história, ele só fica na dele, mas fica sem acreditar na tamanha cara de pau do irmão Lee. O irmãozão do Lee segue perguntando todo enraivecido do que ele tá fazendo ali tão tarde da noite. E assim, o Cabrinha vai lá fazendo a mídia dele, oferecendo um cigarro pro seu irmãozão. Mas o cara tá sem paciência e ele fala pra ele ir diretamente ao ponto. E assim, o Cabrinha menciona que o seu irmãozinho ali tá precisando de ajuda. Ele simplesmente quer comprar uma arma. E então, o Cabrinha fala numa voz toda aterrorizante, e sem entender sobre essa arma. O Protinha já fica tremendo na base, e o Cabrinha fica lá baforando essa fumaça do seu Marlboro. E assim, o Cabrinha fala, pensando que era alguma coisa mais sérias, mas é apenas uma armazinha besta.
O Cabrinha simplesmente dá um sinal pro seu capanga, e assim, do seu casaco, ele tira aquela Glock. E em seguida o Protinha segue falando, pedindo desculpas pro irmãozão ali, mas ele fala que ele queria algo mais avançado, alguma coisa mais sofisticada com mira telescópica. Ele segue lá questionando o nosso herói se por acaso ele tá precisando de um rifle de precisão, mas ele fica muito furioso, mencionando do porquê ele precisa dessas coisas, e segue brigando pro nosso herói, mencionando que ele não tá num shopping, que é simplesmente ele pedir e pronto. Então ele segue falando que ele tá oferecendo apenas essa arma curta, e a situação é muito simples, é só pegar ou largar. Mas é nesse momento que o irmão Lee entra na história. Ele fica lá tentando acalmar o seu chefinho. Ele segue falando que tudo isso tem um motivo. Então ele começa a inventar uma história. E esse cara sim é o rei do enrolation. Ele fala que tudo começou há 5 anos atrás. E o tempo se passa. E nesse momento o mafioso ficou todo furioso depois de escutar a história do irmão Lee. Ele segue falando que isso que aconteceu com o Prota é muito nojento. Nojento demais. Como assim ele teve 3 filhos e nenhum dele é filho biológico dele? Isso pra ele é o nojo completo. E o Protinha só pensando na dele que o irmão Lee inventou uma história muito exagerada. E assim o mafioso segue falando que ele vai arrumar um rifle pro Protinha. Só que isso vai demorar alguns dias. E o Protinha aceita, ele fica muito grato com o grandalhão. O mafioso rapidamente já ordena pro seu capanga pra ele conseguir um rifle de precisão e de preferência pra ele arrumar um semiautomático. E ainda segue falando pra ele arrumar um pouco mais de munição. E o Cabrinha só confirma. E assim, o irmão Lee segue falando pro Protinha, mostrando pra ele que ele iria fazer esse favor pro Protinha. E no filme seguinte, o Cabrinha estende a mão pro Prota, falando pra ele que aquela arma é um presente pro nosso herói. E mediante a isso, o Protinha só fica lá pensante. E assim, o Protinha chama a atenção do mafioso Liu. Ele segue falando sobre um colega ter dado uma dica pra ele. Ele menciona que devido ao clima anormal, é melhor estocar o máximo de suprimentos possível. O Sr. Liu olha um pouco estranho pro Protinha. E o nosso herói, apenas calmo e posturado. O mafioso fica um pouco pensativo, mas ele menciona que entendeu o recado. E assim, o nosso herói já vai saindo desse lugar meio louco. Os dois seguem lá conversando do lado de fora, e o irmão Lee segue falando que o seu irmãozão tá de bom humor, e se ele tivesse pedido uma bazuca, ele teria conseguido. E assim, o Protinha segue agradecendo o irmão Lee, e segue falando que mais tarde ele vai comprar pra ele um monte de cigarro. Mas em resposta a isso, o Cabrinha fala que não precisa de cigarros, ele tá fazendo isso apenas para ajudar o nosso herói. E assim, o nosso herói segue pensando que nesse momento ele já tem recursos e armas o suficiente para garantir a sua sobrevivência nos primeiros dias do apocalipse. E nesse momento, ele só precisa praticar mais com as suas habilidades. Ele segue mencionando se ele conseguir resolver totalmente o problema da comida, a sua chance de sobrevivência vai aumentar drasticamente. Mas então, o Protinha simplesmente escorrega no gelo e cai com tudo no chão. O irmão Lee fica vendo essa cena e ele pergunta pro Protinha se ele tá bem, mas parece que o nosso herói acabou fraturando a sua perna. E parece que seu peito está quebrado, senhores. O Protinha segue oferecendo a chave do seu carro, perguntando pro irmão Lee se por acaso ele pode levá-lo no hospital. E o Cabrinha fica todo desconfortável, mencionando pro Protinha que ele não tem carteira de motorista. Mas ele segue mencionando que não tem problema, ele vai levar o Protinha arrastado até o hospital. Olha a cara do nosso herói, senhores. E é nesse momento que o Han Feng tem uma ideia. Ele menciona que ele vai pagar um táxi. E então eles chegam no hospital. E dentro desse hospital parece que os médicos estão trocando de turno. A médicazinha, ou enfermeira, ainda não sei o que ela é, ela segue pensando que a neve tá piorando rapidamente. E no filme seguinte ela recebe uma ligação. E parece que essa donzela é a enfermeira-chefe. E a pessoa que ligou pra ela segue falando que eles estão com emergência no saguão e precisam da ajuda dela lá embaixo. A novinha rapidamente fica de prontidão e fala que vai mandar pessoas pra lá pra ajudar também. O tempo se passa e o nosso herói tem a certeza. Ele fraturou um osso. O médicozinho segue lá olhando o raio-x do Prota e ele menciona que ele tá com fratura estável na sua tíbia direita. Ele menciona que ele vai imobilizar o membro e ele ficará em observação por algumas horas. E depois ele pode pegar medicamentos. O Protinha segue lá pensante e ele fica se achando muito azarado, já que isso vai acontecer justamente no início do
apocalipse. O irmão Lee, vendo que o Protinha já tá sendo bem atendido, ele já segue falando que ele vai ter que resolver alguns problemas na rua, mas se ele precisar da sua ajuda, é só ligá-lo. E o Han Feng fala pra ele tomar cuidado na rua. E aquele ambiente caótico de hospital, o Protinha só fica pensando que devido à queda repentina da temperatura e à nevasca, os acidentes aumentaram e as macas foram levadas para fora da sala de emergência. O Protinha já fica lá meio perdido no meio daquela muvuca toda, e ele fica lá se questionando quando é que ele vai conseguir pegar os seus medicamentos e ir embora. E é nesse momento que ele vê uma novinha passando, justamente a enfermeira-chefe. E olha só onde é que esse desgramado já tá olhando. Ah, mas rapaz. E a novinha fica lá trabalhando e ajudando os necessitados. E o Protinha, como bom gado que ele já fica lá todo apaixonadinho. E ele fica achando ela muito incrível, já que mesmo ela sendo tão jovem, ela já foi promovida para enfermeira-chefe dali. Ele segue pensando que além de talentosa e estudiosa, ela também é muito bonita. Muito bonita. Que isso, Protinha? Onde é que ele não tá olhando pra novinha, rapaz? Ele rapidamente vira o olhar e menciona que a novinha é só um pouco descuidada. E o véi safado também olhando pra aquela direção, só que diferente do Prota, ele não virou o olhar e foi chamar a atenção da enfermeira. Rapidamente a enfermeirazinha chega lá perto do velhote e o desgranhento segue dizendo que a sua lombar tá doendo de repente. E no momento que a novinha ia chegar perto do velho desgramado, o urubu tava gravando a novinha, senhores. A novinha rapidamente se desculpa com o velhote e menciona que essas condições ela não pode fazer muita coisa. O que ele precisa é fazer uma radiografia para determinar a causa. E o velhote, na maldade, segue falando pra novinha olhar um pouco mais de perto e ele vai mostrar pra ela onde é que tá doendo. E então ele se levanta e fica lá mostrando onde é que tá doendo nele. O velho urubu, senhores. E a novinha fica um pouco sem jeito, sem saber se desvencilhar desse velho decrépito. E no momento que ele ia descendo as suas mãos, o Protinha detona a muleta no velhote. Ele rapidamente se desculpa com todo mundo. Ele menciona que é a primeira vez dele usando muleta e simplesmente escorregou. Ele não teve culpa que caiu na cara do velho desgramado. Ele pede desculpa por ter derrubado o celular do velho e então ele pega o aparelho. O velho já fica lá no pânico, mencionando pro Prota não mexer no seu celular. O Protinha olha o conteúdo do aparelho e em seguida ele só olha pra cara decrépita daquele velho e só segue pensando que o que ele tava imaginando realmente aconteceu. Eu não sei porque o Protinha tá mostrando pro velhote, mas ele segue falando, cochichando pro velhinho, mencionando que ele é muito corajoso em se atrever a assediar a própria enfermeira-chefe do hospital. E em seguida ele segue ameaçando o velho, mencionando que ele não quer que ele leve isso pra delegacia, é melhor ele sumir do hospital. E o velho fica fervendo de ódio. Ele ainda segue mencionando pro velhote que ele não vai devolver o seu celular. E ele menciona que da próxima vez que ele pegar o velho, ele vai deixar ele sem nenhum dente. O velhinho já fica tremendo na base, já que ele tá todo errado. E assim, o coroa sai correndo no meio da nevasca. E a enfermeirazinha fica completamente sem entender, já que pra ela o velhote tava com dor na lombar, mas simplesmente ele saiu correndo muito rápido. E o Prota vendo essa situação, ele fica sem acreditar, já que realmente existem pessoas ingênuas como ela. Em seguida o Protinha fala tudo o que aconteceu pra ela, e a novinha fica sem acreditar nessa história. Em seguida o Han Feng dá o aparelho do velhote pra ela, e menciona que ela pode formatar, ou então pode denunciar o velho pra polícia. Ainda segue falando pra ela ser mais cautelosa e não deixarem os outros se aproveitarem dela por oportunidades. Em seguida a novinha agradece o Prota e ela fica um pouco sem entender, já que o pé do Prota era pra estar quebrado, não era? E o Prota é tão gado que ele tinha esquecido e foi só agora que ele sentiu a dor do seu pé. E então o tempo se passa. A enfermeira-chefe já estava terminando de enfaixar o pé do nosso herói. E como plumas do orvalho, o Protinha tava todo apaixonadinho. E a novinha tava perguntando pro nosso herói se por acaso o pé dele ainda tá doendo. O Han Feng agradece pelo trabalho da enfermeira e menciona que ele já parou de doer. E a novinha menciona que é ela que tem que agradecer. E da próxima vez ela não vai deixar esses caras se safarem de novo. No filme seguinte aparece uma pessoa chamando a atenção da enfermeira-chefe. Enquanto ela vai indo em direção a essa pessoa, a enfermeira segue alertando pro nosso herói para ele lembrar de voltar no hospital daqui a uma semana para trocar o curativo.
E o Pratinha só agradece, mas ele sabe que dali a uma semana, certamente ele não vai poder voltar. E no dia seguinte, parece que o temporal de neve só aumentou. E às 7 da manhã, o jornal já tá troando, mencionando que eles estão trazendo um boletim de emergência matinal. E parece que todas as regiões do país estão enfrentando uma forte nevasca e uma queda de temperatura que só vai piorar em 24 horas. A repórter segue mencionando que, de acordo com relatos de correspondentes no exterior, a temperatura está caindo em todo o mundo. No Egito, em Dubai e até mesmo na região amazônica do Brasil. A repórter menciona que o governo da Coreia e de outros 46 países estão se dirigindo às Nações Unidas para discutirem a causa deste evento climático. E ela segue mencionando com palavras do governo que essa anomalia climática não deve demorar muito e é só algo passageiro. E ela segue pedindo aos cidadãos que fiquem atentos aos alertas meteorológicos locais e sigam as orientações do governo. E o Pratinha só fica assistindo essa cena no seu televisor gigantesco, onde a jornalista pede caridosamente para eles não entrarem em pânico e para eles não acreditarem em boatos e não estocarem suprimentos excessivamente. O Hanfeng só fica lá pensando que o governo sempre esconde a verdade, usando informações falsas para alcançar a população. E se certamente ele não tivesse perecido na vida passada, com certeza ele iria acreditar. Mas dessa vez o Pratinha tá preparado e ele tá com muitos suprimentos. A sua casa tá reforçada, equipamento de aquecimento e muito mais. E para ele tá tudo numa boa. Ele não precisa se preocupar em sobrevivência a curto prazo. E nesse momento o seu celular começa a zumbir. E ele percebe que é o grupo do seu bairro. Tá todo mundo lá preocupado sobre essa nevasca que caiu até no Egito. Até a novinha que traiu o Prota tava lá comentando, mencionando que a nevasca só tá aumentando e ela acredita que a temperatura vai cair a menos 16 graus. E no meio dessas conversas todas, aparece uma pessoa com o nome de Marginal. Ele segue chamando a atenção de todo mundo do bairro. E ele segue mencionando que essa nevasca não é causada por condições meteorológicas, mas é alguma coisa dentro da Terra. O Marginal segue falando para eles se lembrarem, isto não é uma tempestade comum, e na realidade, um apocalipse glacial está chegando. O Pratinha fica vendo essas informações sobre esse apocalipse glacial. Ele fica sem entender e se questiona quem é essa pessoa, e como ele sabe sobre o fim do mundo. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.